Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, como eu sempre digo, chegou um momento ímpar da semana. É um momento em que nós separamos este dia para interceder em oração pelos irmãos amados, cada um com os seus problemas, com as suas dúvidas, com as suas dores, mas continuamos tendo um Deus, e glórias a Deus por isso, que é o Deus do impossível. É um Deus que nós vemos aí os testemunhos das pessoas quando nós levamos as nossas petições a Deus. Mas antes de mais nada, vem comigo rapidinho, João capítulo 6, versículo 5. É bem conhecida essa história, né? Dos pães e dos peixinhos, onde diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. A primeira coisa que eu quero dizer para você: Jesus, antes de você colocar seu nome nesta lista, ele já tem em mente o que ele tem que fazer. Começa a acalmar já o seu coração. Vamos continuar, tá? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. O desespero do nosso problema não nos leva à solução do problema, mas muitas vezes é o momento de sentar e ouvir a voz de Deus e o querer do Pai. Vamos continuar. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, tomou os peixes, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Tá bom? Então ele tomou os pães, os peixes, deu graças, repartiu tanto os pães quanto os peixes. Sabe, querido, essa palavra é muito profunda, porque sempre tem um renovo na nossa vida. E eu entendo aqui uma coisa: Deus já sabe o que tem que fazer. E nós? Porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que tem uma multidão que não tem nada para dar para Deus, embora se sentisse feliz com a palavra do Senhor. Sabia que Jesus tinha uma palavra que alimentar a alma. Sabia que Jesus tinha uma palavra de transformação. Mas a grande multidão não tinha nada para dar para Jesus, apenas queria saber o que Jesus tinha para dar. E apenas um rapaz também tinha pouco para dar para Jesus, mas esse pouco seria multiplicado na vida deste jovem. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é o problema da sua dor, eu não sei qual é o motivo da sua lágrima, eu não sei o pouco ou muito que você tem a dar, ou nada talvez, mas eu sei o que Deus tem para transformar na sua vida. Aqueles que não tinham nada para dar, mas se assentaram e ouviram a palavra, foram contemplados com abundância na vida deles, com um renovo na fé, com um renovo na alma, até um renovo no estômago, porque estavam com fome. E aquele que tinha pouco, o pouco foi feito muito pela fé daquele jovem. E eu pergunto: como estamos agora ouvindo a palavra do Senhor? Talvez apenas um emoji faça a diferença, talvez apenas um bom dia. Eu acho que um pouquinho mais que eu e você possamos dar para Deus faz a diferença no nosso dia a dia, na nossa família, porque quando nós recebemos de Deus, nós alimentamos almas. E você que está nessa lista, eu quero agora alimentar a sua alma através de uma oração vinda do Espírito Santo de Deus, dizendo: talvez você não tenha nada para dar realmente, talvez você nem saiba quem é Jesus, ou talvez você tenha um pouquinho só para dar, um pouquinho só de fé, um pouquinho só de tempo, mas Ele vai te restituir em uma oração, aonde você vai ver a cura, aonde você vai ver o milagre. Agora, não saia disperso, não faça apenas parte de uma multidão depois que vem o milagre. Continue fazendo parte daqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, está agora uma multidão te ouvindo, pessoas em lágrimas, pessoas ajoelhadas, pessoas talvez que não tenham o que comer, talvez no leito de dor, mas eu continuo crendo que a mão do Senhor, o seu toque, apenas um toque, faz toda a diferença. Alimenta a alma, alimenta o estômago, alimenta a fé, abre portas, dá cura. Oh, Pai querido, sara feridas, sara emocional, sara depressão, repreende espíritos de suicídio. E eu creio que essas pessoas que estão ouvindo agora esta oração estão falando: Senhor, este é meu pouco,
mas aumenta a minha fé. Ou então muitos estão falando, Senhor, eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor tem tudo que eu preciso. E como disse essa palavra, Jesus, quando fez essa pergunta, né? O que eu vou fazer? O que vocês vão fazer para essas pessoas comerem, né? E diz aqui, ele fez essa pergunta apenas para pôr à prova o seu discípulo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Fica tranquilo, Jesus sabe como agir. Jesus já está entrando com a providência. Crê somente e verás a glória de Deus. Se assente, se acalme. Talvez você tenha corrido em muitos lugares, mas agora está na hora de você parar e entender que Deus, o Jeová Jireh, Ele cura a ferida, Ele sara feridas da alma. E o bálsamo de Gileade está sendo derramado sobre a sua vida, da sua família e dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Se você crê nesta oração, diga, eu creio. Recebe com fé, recebe com fé. Alimente-se espiritualmente e com certeza você vai voltar aqui para dar um testemunho de vitória. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.